Olá a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora do componente. Então vamos dar uma olhada aí no número da nossa aula e no objeto de conhecimento. Esta é a aula de número 8, que tem como objeto de conhecimento América Latina. E no detalhamento nós iremos verificar os países platinos. Então seguiremos para a nossa aula. Bem, nós iniciaremos nossa aula falando, relembrando sobre a América do Sul, A América do Sul é um dos subcontinentes, do continente americano. Então, nós temos, América do Norte, América Central e América do Sul. E dentro da América do Sul, nós temos as subdivisões, onde nós temos os países andinos, os países que corresponde à América Andina. Nós temos os países platinos, que correspondem à América Platina, e nós temos as Guianas e o Brasil. Então, todos esses países que fazem parte, dessas subdivisões, eles fazem parte aí da América Latina. Então, nesta aula, nós iremos falar especificamente dos países que constituem a América Latina. Então, a gente vai dar uma olhada aí, para visualizar, para saber quais são esses países que constituem a América Latina. Então, nós temos a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. São os três países aí constituintes da América Latina. Então, esses países, eles têm como característica em comum que eles são banhados, pela bacia do Rio da Prata. Então, essa é uma característica natural que abrange aí esses três países, que são os países platinos. Na América Latina, nós temos o predomínio de relevo plano, uma extensa rede hidrográfica, onde nós temos bastantes rios aí banhando, a América Latina, e a presença de solos férteis. Essa presença de solos férteis e todas essas características envolvendo o relevo, a hidrografia, elas são vantajosas para o desenvolvimento da agropecuária na América Latina. E aí a gente verifica no mapa, a região que compreende, a bacia hidrográfica do Rio da Prata, onde nós podemos observar neste mapa os rios que banham a América, que fazem parte da bacia hidrográfica do Rio da Prata, onde nós temos como principais rios dessa bacia hidrográfica, nós temos o Rio Paraguai, nós temos o Rio Uruguai e nós temos o Rio Paraná. São os principais rios que constituem essa bacia hidrográfica, além de outros rios afluentes aí constituindo a bacia hidrográfica do Rio da Prata. O Rio Paraná é um rio que também se estende aí pelo território brasileiro e sua nascente está aí no território do Brasil. A América Latina, ela apresenta áreas, que podem ser diferenciadas com base em quê? Então, existe uma subdivisão dentro da região da América Latina. Então, essa subdivisão dessas áreas, elas vão ser diferenciadas com base nas suas características físicas, nas suas características naturais. Então, quais são essas áreas? Então, nós temos o Chaco, que é uma área aí dentro da América Latina, Então, ele abrange o norte da Argentina e parte do Paraguai. Caracteriza-se pelos terrenos planos, pelo clima subtropical e a presença de florestas. Então, nessa área também nós temos aí o destaque para o cultivo de algodão, da erva mate e a prática da pecuária. Então, essa área do Chaco, ela também aí, vai se estender 5% dela pelo território brasileiro ali, compreendendo uma parte do nosso Pantanal aqui no Brasil. Nós temos também uma outra área constituinte aí da América Latina, que é a Patagônia.
A Patagônia, ela abrange o sul da Argentina, mas ela também se estende pelo Chile. Porém, né, nós estamos tratando sobre os países platinos, então ela vai abranger aí o sul da Argentina. Caracteriza-se pelos terrenos planaltos, clima seco e vegetação rasteira. E aí nós temos, destaca-se a prática da pecuária e a exploração de petróleo e carvão mineral. E nós temos também, né, aí a região que compreende a Patagônia, né, que ela vai se estender também pelo Chile. E aí a gente vai verificar aqui nesta imagem do Google, né, é a área que compreende a Patagônia, que é uma área, né, que, como eu já disse, ela se estende aí pelo Chile e também pela Argentina. Então, a Patagônia, ela compreende uma área de aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados. Então, aí a gente pode verificar a região da Patagônia no nosso mapa e onde a gente pode observar algumas cidades importantes aí dentro da Patagônia. Então, nós temos mais ao norte, por exemplo, a cidade de Bariloche, que faz parte dessa área. Nós temos também mais ao sul a cidade de El Calafate e nós podemos também observar aqui mais ao sul, no extremo sul, a cidade de Ushuaia. O turismo, ele é uma atividade assim bastante acentuada nessa região da Patagônia. E aí nós temos, né, nessa área, nesse território, o desenvolvimento de atividades da pecuária. Mais ao norte dessa área, nós vamos ter aí o clima frio e seco, e na parte mais ao sul da Patagônia, a gente pode observar aí a presença, né, de geleiras aí que constituem as paisagens da Patagônia. Certo? Então, nós vamos verificar também uma outra área constituinte da América Latina, que é o Pampa. O Pampa, ele é a região, né, que abrange o sul do estado do Rio Grande do Sul, parte da Argentina e também do Uruguai. O relevo é plano e a qualidade do solo possibilitam a prática agrícola. Então, aí na região do Pampa, o desenvolvimento da agropecuária, ele é muito forte, onde se desenvolve o cultivo aí de vários tipos de grãos, como milho, soja, o trigo. Então, é uma característica aí do Pampa. Os países platinos, eles também têm uma característica em comum, que é esses países, Argentina, Paraguai e Uruguai, eles são países que eles têm na sua história, né, eles foram administrados pelo vice-reino da Prata, né, que era uma colônia espanhola. Então, lá no passado, esses 3 países eles já estiveram sobre a mesma administração, né, na época da colonização realizada pelos espanhóis. Outra característica dos países platinos é que a população é predominantemente branca, principalmente no Uruguai e na Argentina. Isso tudo por conta da influência, né, da população, da influência da colonização espanhola, onde vieram muitos migrantes para essa área, né, e também tivemos a presença de italianos. Então, a população no Uruguai e na Argentina é predominantemente branca. Já no Paraguai, o outro país platino, nós temos uma presença muito forte da população indígena, com traços indígenas, né? Então, aí nós temos aí um predomínio dessa população. Outra característica dos países platinos, né, que eles integram o mercado, eles fazem parte do mercado comum
do Sul, né, o Mercosul, que faz parte aí da América do Sul. Então, esses países são países membros do Mercosul, juntamente com outros países associados da América do Sul, integrando aí o bloco econômico Mercosul. Mas agora a gente vai falar mais especificamente sobre esses países que constituem a América Latina. E aí a gente vai verificar aí a Argentina. Então vamos falar um pouco mais sobre a Argentina. A capital da Argentina é Buenos Aires. O idioma oficial desse país é o espanhol. O sistema de governo lá na Argentina é parecido, né? É o mesmo sistema de governo do Brasil, que é uma república presidencialista, governado por Javier Milei, o presidente da Argentina. Uma característica da Argentina é a predominância de climas temperados e subtropicais, que vão variar de árido na sua parte noroeste a subpolar na região da Patagônia, principalmente na sua parte mais ao sul da Patagônia. E aí, em relação à cultura da Argentina, ela é influenciada pela herança espanhola, com forte ênfase em música. E aí nós temos um símbolo da cultura argentina, que é o tango. O tango, né, que ele é um sinônimo lá na Argentina de paixão, de melancolia, de tristeza e também de sensualidade, envolvendo aí o tango. Então a Argentina também tem as suas danças, a literatura, a sua culinária, e ela é rica em tradições e também em festivais regionais que marcam aí a cultura da Argentina. Mas a gente vai conhecer um pouco mais da Argentina trazendo aqui um vídeo para vocês com o professor René Moreira, que ele vai trazer algumas curiosidades sobre a Argentina. Então vamos lá dar uma olhada. A Argentina é um país lindíssimo aqui na América do Sul, o segundo em extensão depois do Brasil. É de lá da Argentina que veio o grande jogador, né, o Messi, mas nós temos outro anteriormente, Maradona. E aí, quando se fala em jogo, futebol, quem que não lembra, passa pela cabeça de La Bombonera, o estádio de futebol, que é símbolo da Argentina. E a Argentina tem muitos símbolos, né? Podemos ir até Mercedes Sosa, a grande cantora, como o grande escritor número 1, Jorge Luis Borges. E aí, pessoal, podemos entender também a Argentina a partir da sua formação étnica, os espanhóis, italianos, os indígenas, que eram os povos autóctonos que já viviam ali, sobretudo os Mapuche. De culinária, o que é que a Argentina tem de bom? La parrillada, ou seja, a churrascaria, o mate, alfajor também, aquele bolinho, né, que está presente sempre em festas, fora da Argentina, que no Brasil nós bem o conhecemos. Então, faz parte. E, por fim, gostaria de destacar aqui o tango, que é uma música linda, a partir de Carlos Gardel. Tudo isso faz a grande Argentina. Então, aí nós vimos algumas curiosidades, né? O professor falando aí sobre, por exemplo, o futebol argentino, né? Que é um dos esportes mais populares, não somente na Argentina, mas também no Paraguai e no Uruguai. É um dos esportes aí mais praticados nos países latinos. E a Argentina, ela está dividida em 5 regiões naturais que são distintas. E aí nós vamos dar uma olhada nesse mapa, verificando as regiões aí naturais da Argentina, onde nós temos aí a Cordilheira dos Andes, que compreende uma região natural desse país. Nós temos a Grande Chaco, a Mesopotâmia, os Pampas e a Patagônia, que são regiões aí da Argentina. Então,
Nesse país, vivem cerca de 45 milhões de habitantes, segundo o censo de 2022, né, o censo da Argentina. Então, a Argentina também é um país bastante populoso, né, onde nós já vimos que 80%, mais de 80% da sua população, ela é constituída por pessoas brancas, com aquelas pessoas que têm características, principalmente quando a gente vê naqueles jogos de futebol, por exemplo, nós vimos os jogadores, a torcida ali, né, com aquelas características, com aqueles traços, pessoas brancas, cabelos claros e olhos claros, né? Então é uma característica marcante da Argentina. Temos mestiços, temos negros, temos, mas mais de 80% de sua população é uma população branca. A distribuição da população no território argentino, ocorre de forma desigual, com aproximadamente 66% dos seus habitantes, eles estão concentrados na região dos Pampas. Inclusive, é nessa região dos Pampas onde está concentrada a capital da Argentina, a capital Buenos Aires. Então, a maior concentração populacional, ela está aí nessa região dos Pampas. A Patagônia, ela é considerada um vazio demográfico, ou seja, poucas pessoas aí vivendo na região da Patagônia, principalmente, né, que tem como restrição o clima frio e seco. Isso acaba inibindo um pouco a questão da ocupação na Patagônia. Então, 5% da população do país está aí ocupando a Patagônia. Ela tem baixas densidades demográficas também na Cordilheira dos Andes aí. Então, poucas pessoas também vivendo aí próximo à Cordilheira dos Andes, principalmente pela rigorosidade do clima, né, inibindo aí um pouco a concentração populacional. Assim como em outras capitais e cidades da América Latina, Buenos Aires enfrenta o desafio das favelas e das moradias precárias. Então, é uma questão socioeconômica também lá na Argentina, a questão da desigualdade social aí, a má distribuição de renda, como ocorre também no território brasileiro. Então, a gente vai verificar agora as principais atividades econômicas que são desenvolvidos na Argentina. Então, a gente vai ter na Argentina a atividade agropecuária, onde nós temos como principais produtos agrícolas, nós vamos ter o cultivo da soja, do milho, do trigo, do girassol, a cevada e a cana-de-açúcar, a pecuária bovina também, que é bastante praticada. Em relação à indústria, ela é diversificada, nós temos indústrias de alimentos e bebidas, indústrias de automóveis, de produtos químicos, máquinas e equipamentos e produtos farmacêuticos. Em relação aos recursos naturais, a Argentina, né, tem no seu subsolo, né, a presença também, nós temos gás natural, petróleo, minerais como cobre, ouro, prata e urânio, e também a energia hidrelétrica, que também é desenvolvida no país. Em relação ao turismo, Buenos Aires é a cidade, né, a capital aí, que é um atrativo turístico aí. Nós temos as Cataratas do Iguaçu, onde 80% das Cataratas do Iguaçu, né, estão aí presentes. E nós temos a Patagônia e as vinícolas de Mendoza. E nós temos, em relação aos serviços, uma parte significativa da economia da Argentina, a questão dos serviços. Buenos Aires é um importante centro financeiro e comercial da América Latina. E agora a gente vai verificar um pouco mais, né, trazendo aqui algumas informações em relação a um outro país da América Latina, que é o Paraguai. O Paraguai tem a capital Assunção. Lá o idioma, né, é um país bilíngue, onde é falado o espanhol e o guarani. Metade da população rural fala-se muito o guarani, mas o espanhol também é uma língua bastante falada no Paraguai.
O sistema de governo é uma república presidencialista também, que tem como presidente Santiago Pena. O clima é subtropical, com verões quentes e úmidos e invernos suaves. Quanto à questão cultural lá no Paraguai, o país é influenciado pela herança indígena guarani, né, que está relacionada lá à questão dos tupis guaranis, e pela colonização espanhola. Então, como destaque, nós temos na cultura do Paraguai, nós temos destaques para a música e a dança. Uma dessas danças é a polca e a guaranha, né? Então essas danças aí, elas vão envolver ali uma mistura de ritmos entre a cultura guarani e a cultura espanhola, né? E aí nós temos aí na culinária como destaques, nós temos a sopa paraguaia, que é lá uma comida muito venerada pelas pessoas lá no Paraguai, a chipa-guaçu e o tereré. Então a sopa paraguaia e a chipa-guaçu, elas são a base de milho, né? Então nós temos também o tereré aí utilizando as ervas mates. Nós vamos conhecer um pouco mais, trazendo algumas curiosidades aí com o professor René ainda, né, sobre o Paraguai. Vamos lá. O Paraguai é um lindo país aqui da América do Sul. Faz fronteira com o Brasil, justamente ali no Pantanal. O Pantanal vai além do Brasil, pega terras paraguaias, também além da Bolívia. No Paraguai, cuja capital é Assunção, é um país assim tremendo, de uma população extensa até para o tamanho territorial do país, e nós temos ali como grupos étnicos, além da chegada do espanhol, nós temos os indígenas, os povos indígenas, né, cuja língua se faz através do Guarani, que é o nome do dinheiro também. Olha que interessante. Língua, dinheiro. Pontos turísticos ali que possam representar esse país. Nós temos as missões jesuíticas. São locais, cidades, né, onde a presença dos missionários jesuítas foi marcante ali nas terras paraguaias. Cidades que fazem fronteira com o Brasil. Temos várias. E uma sempre está em destaque, porque é local, ponto atrativo dos brasileiros, Ciudad del Este. Ok, então nós vimos aí curiosidades sobre o país Paraguai, um outro país platino. E aí nós vamos falar ainda, né, sobre os dados populacionais desse país. De acordo com o censo 2022 do Instituto Nacional de Estatística do Paraguai, a população é em torno de 6.109.644 habitantes, de acordo com o censo de 2022, e ela caiu 5,4% em comparação ao censo que foi realizado em 2012. A população, ainda em relação à população paraguaia, houve uma redução do número de filhos por mulheres, e aí nós estamos falando, né, da taxa de fecundidade. A emigração para outros países, como a Argentina, a Espanha, o Brasil e os Estados Unidos, contribuiu aí, né, para essa redução da taxa de fecundidade, do número de filhos por mulheres lá no Paraguai. E os impactos da pandemia da Covid-19 influenciaram também na expectativa de vida dos homens e mulheres da população paraguaia. 36% da população encontra-se na capital, em Assunção, e na região metropolitana, em torno de 2.343.908 moradores. Então, a população paraguaia que integra as etnias originárias é de 140.205 indivíduos, que estão divididos em 19 povos. O mais numeroso, é o Mbiá Guarani, certo? Então aí nós vimos algumas características, né, do Paraguai em relação à população. Agora falando sobre as atividades econômicas. Então nós temos importantes vias aéreas e fluviais e terrestres que são importantes para o comércio externo lá do Paraguai. Porque o Paraguai, assim como a Bolívia, por exemplo, ele tem essa limitação porque ele não tem litoral, ele não tem saída para o mar. Então, as vias aéreas, fluviais e terrestres, elas são muito importantes para o escoamento da produção. Em relação à agropecuária, nós
temos como destaque no Paraguai a produção de soja, milho, trigo, cana-de-açúcar e outros produtos agrícolas e também como destaque a produção da carne bovina. Em relação à indústria, nós temos tem um setor de maquila, né, ou as maquiladoras, que estão em expansão, né, que fazem parte das empresas multinacionais, que elas vão transformar os produtos, essas indústrias, só que eles só vão ser finalizados em outros países. Então, o Paraguai ele também se destaca na produção de energia hidrelétrica. Nós temos a usina hidrelétrica de Itaipu, que é uma hidrelétrica binacional, né, que aí né, está fazendo parte do Brasil e do Paraguai. Nós temos indústrias de automóveis e alimentos. O turismo, nós temos o desenvolvimento do ecoturismo e de negócios. Em relação ao comércio fronteiriço, a cidade de Del Leste é conhecida por seu espírito empreendedor e pelo grande número de pequenos negócios e comerciantes independentes lá no Paraguai. Então, aí todas essas características vão envolver esse país. Agora, se tratando sobre o Uruguai. A capital do Uruguai é Montevidéu, tem como idioma oficial o espanhol. O sistema de governo é uma república presidencialista, onde o presidente é Luiz Alberto Lacalle Pou. Predomina o clima temperado, que vai variando de subtropical na sua parte ao norte a temperado na sua parte ao sul. No Uruguai, nós temos uma cultura influenciada, né, pela herança europeia, principalmente, né, pela participação dos espanhóis e italianos. Então, lá vai se manifestar, vamos ter manifestações culturais também, como o tango, o candombe, o folclore gaúcho e o carnaval de Montevidéu. Então, uma curiosidade aí, né, é que o carnaval lá no Uruguai, ele é bastante longo. É um dos carnavais mais longos, né? Onde se realiza a festa durante um período de 40 dias. Então, a gente acha que na Bahia o carnaval é bastante longo. Lá no Uruguai, ele dura bastante tempo. Na gastronomia, nós temos o churrasco uruguai, o mate e os vinhos, especialmente os produzidos em Canelones e Maldonado, que são destaques. Mas vamos dar uma olhada aí nas curiosidades sobre o Uruguai. O Uruguai é um país que está ao sul do Brasil. Sabia que o Uruguai, essas terras já pertenceram ao Brasil? Bom, mas hoje é um país independente, cuja capital é Montevidéu. E é um país muito pequeno, menor do que o Rio Grande do Sul, mas um lugar alegre, um lugar cuja educação ela ganha em muito, está muito à frente à educação brasileira, por exemplo. De praias lindas como La Tuna, La Pedreira, né? E o Uruguai, ele está ali ao lado, né? Ele nasceu assim como Buenos Aires, que nasceu às margens do Rio da Prata, assim também é o Uruguai, nas margens do Rio da Prata. O mate faz parte da culinária, né? Assim como nós temos também o chibito, isso faz parte da culinária. O tango também está presente no Uruguai. O candombe são ritmos musicais. Os imigrantes ali, o povo que formou esse país, espanhóis e italianos. Não podemos também dispensar jamais a questão dos indígenas. E quero destacar aqui dois grandes escritores uruguaios, Mário Benedetti e o tão conhecido Eduardo Galeano. É isso aí. O Uruguai, ele também é conhecido como Suíça americana, devido à questão da qualidade de vida, que é uma das melhores da América Latina. Então, vamos falar ainda sobre os dados populacionais, né, sobre o Uruguai. De acordo com o censo de 2023 do Instituto Nacional de Estatística, a população uruguaia é de aproximadamente 3.444.263, onde 52% são mulheres e 48% são homens. O aumento da população ele está relacionado principalmente à chegada de imigrantes. Então, nós temos um crescimento aí estagnado da população, que não tem crescido consideravelmente por conta, principalmente, né, influenciado aí pela Covid-19 e também a redução, né, a queda da natalidade.
A população uruguaia, ela vem apresentando essa característica de envelhecimento da população, aumentando o número de pessoas centenárias na população uruguaia e a diminuição da população rural em favor da população urbana, que tem crescido aí por conta da urbanização. Quanto às principais atividades econômicas, nós temos na agropecuária, o setor predominante do país apresenta 75% do território arável. Então, lá no Uruguai há uma grande produção de cereais e também a criação de gado bovino e ovino. Nós temos no Uruguai alguns recursos naturais, mas nós não temos a presença de gás natural e petróleo. Tanto é que lá no Uruguai, né, o preço da gasolina ele é bastante elevado, porque eles não têm essa presença. Então, a atividade, a energia eólica, ela é mais utilizada lá no Uruguai. Quanto à indústria, nós temos com destaque, né, em 1990, o Uruguai passou a privatizar as empresas estatais e aumentou a arrecadação governamental. No turismo, nós temos o balneário de Punta del Este. Esse setor ele contribui significativamente para a economia do Uruguai. E assim finalizamos a nossa aula sobre os países platinos.